Em um péssimo espetáculo de futebol, o Flamengo estreou com vitória no Campeonato Brasileiro, diante do até então invicto, com 15 vitórias consecutivas, Atlético Goianiense do treinador Jair Ventura. A partida deu muita polêmica por arbitragem, que eu vou evitar falar sobre, mas deu também muito polêmica pelo desempenho do próprio Flamengo. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, falando sobre tática sem tatiquez. A gente tem que lembrar que futebol é profissional, né? O Flamengo e o Atlético Goianiense jogam a Série A do Campeonato Brasileiro. E vamos avaliar as condições de trabalho que esses profissionais tiveram para executar um bom futebol. Bom, eles jogaram num horário inadequado ao clima, né? Num sol absurdo, em um gramado que mais parecia beach soccer. É um dos piores gramados que eu vi nos últimos anos no futebol brasileiro, e uma arbitragem abaixo da crítica. Então, quando a gente vai analisar as condições de trabalho, não podia sair muita coisa boa, e o que saiu, lógico, foi muito ruim, e tem algumas coisas que a gente vai falar que vão demonstrar um pouco o motivo disso. Aliado a isso, alguns erros do técnico Tite, e que também são mais fáceis de identificar agora depois, e algumas coisas que deveriam ser feitas diferentes. O Flamengo sim precisa melhorar para os próximos 2 jogos, que serão contra 2 equipes muito mais desafiadoras. Vamos para campo, deixa o teu like aí e se inscreve no canal. O Flamengo foi para campo sem lateral direito de origem, né? E com um canhoto naquela posição, mudou ali a estratégia de sair jogando. Jogou com Ayrton Lucas preso na saída de 3 pelo lado direito. E o Vinha jogando mais ali espetado, saindo de uma posição de volante ou médio, né, com bola, para até atacar a profundidade, o que não é muito a dele. Ele e o Cebolinha, no início do jogo, se trombaram muito. Um ocupou o espaço do outro e os dois não conseguiam jogar. Essa função não beneficia o Vinha, e aglomerar a gente no setor do ponta nunca é bom. O Flamengo tinha muita dificuldade de sair jogando. Por quê? Porque o gramado era péssimo e porque o adversário se propunha a fazer uma pressão na zona da bola com muitos encaixes individuais. Esse jogo, a forma como o Atlético Goianiense encarou esse jogo, me lembrou muito a forma como o Maringá enfrentou e venceu o Flamengo por 2-0, com um gramado horrível e fazendo encaixes individuais no campo inteiro, colocando o jogo para um contexto de jogo de força, descendo o sarrafo em todo mundo quando era necessário e obrigando os jogadores do Flamengo a vencer os seus duelos diretos contra seus adversários diretos. Num contexto de maratona de jogos e de menor intensidade física, é um time muito técnico, esse jogo é muito desconfortável ao Flamengo, que não conseguia levar vantagem nos duelos diretos e era muito na base da violência, e a gente vê o Cebolinha apanhando aí do Maguinho a jogada inteira, a bola vai no meio e o De La Cruz vai tomar um rapa absurdo ali do Baralhas, e isso vai ser um padrão do jogo, né? Um jogo extremamente violento. O Flamengo consegue escapar para fazer a primeira finalização dele no jogo, e uma jogada de lateral que foi ali tentando desviar desses encaixes individuais, como jogando muito rápido. Então o Vinha deu uma pedrada no peito ali do De La Cruz, o De La Cruz deu no Arrascaeta, o Arrascaeta deu no Cebolinha de primeira, e só assim você se livra de encaixes individuais, jogando rápido e movimentando jogadores. Como que você vai jogar rápido num gramado horrível, absurdo? Então, isso prejudicou bastante o Flamengo. Ainda assim, o Flamengo conseguiu escapar. Ainda no início do primeiro tempo, a bola sobra com o Cebolinha completamente livre dentro da área. E aí o Cebolinha precisa trabalhar essa previsibilidade. Ele só faz essa jogada. Ele está numa ótima fase, tem feito gols, tem quase feito outros gols. Mas, assim, todas as bolas ele vai cortar para o mesmo lado, especialmente num gramado ruim, vai achar que vai conseguir finalizar. Muito difícil. Depois o Flamengo teve um contra-ataque que o Pedro abordou muito mal, a ultrapassagem que tinha que ter feito, e não deu opção de passe para o Arrascaeta. O Flamengo desperdiçou um ótimo contra-ataque, depois a bola chega no Cebolinha, ele tenta fazer a mesmíssima coisa de sempre, e o negócio não avança, né? Em seguida, um pouco depois, o Flamengo consegue recuperar uma bola, e aí a bola vai para o Luiz Araújo, consegue fazer uma ótima jogada, e de novo, o Flamengo não consegue gerar situação de finalização, mesmo com vantagem. Aqui o passe era no Cebolinha, o Arrascaeta deu no Cebolinha, o Pedro parou, se colocou na frente da bola
travou a jogada, depois o Flamengo não conseguiu finalizar de novo. Então, o jogo já era muito difícil, o adversário já ameaçava ali em bolas paradas, inclusive as bolas paradas defensivas do Flamengo precisam ali chamar a atenção do Tite, porque está deixando muita finalização, mas a marcação dura, o jogo físico, as chances que o Flamengo eventualmente podia criar, tecnicamente os caras não conseguiam, muito por conta do gramado, e aí o time dependia ali de tentativa de jogadas longas, mais físicas, e o time que estava escalado não era um time essencialmente físico, e isso gerava ali as transições, os contra-ataques, e o Atlético Goianiense tinha um contexto de vantagem, acho que fez um primeiro tempo até melhor do que o Flamengo, quer dizer, menos pior do que o do Flamengo. Até que a bola, após o cruzamento do Luiz Fernando no contra-ataque do Atlético Goianiense, a bola sobra para o Léo Pereira e ele vai dar no Arrascaeta. O Arrascaeta, lógico, pegou uma porrada no meio do caminho, porque foi só assim o jogo. A bola chegou no Pedro e o Pedro foi para o 1 contra 1. E aí aconteceu a primeira polêmica de arbitragem do jogo. O Pedro sofreu sim a falta, o adversário era assim o último homem, eu acho que a cobertura estava chegando. Eu, sinceramente, não expulsaria, mas o juiz optou por expulsar. Vários comentaristas de arbitragem estão dizendo que era para expulsar. E, enfim, expulsou. Flamengo na cobrança. Ali teve o De La Cruz salvando o primeiro tempo, não só do Flamengo, como do espetáculo, com essa pintura, né, de gol que ele fez ali no ângulo do goleiro. E aí o Flamengo conseguia, de um primeiro tempo pífio, horrível, sair no melhor contexto possível, que é você estar na frente do placar, jogando com um jogador a mais. Aquilo era o ganha-ganha de todos os lados que o Flamengo jamais sonhou em conseguir no primeiro tempo horrível. E aí, voltou para o segundo tempo com uma mudança e o Atlético Goianiense também. Eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas mudanças do Flamengo e do Atlético Goianiense. A mudança do Flamengo trouxe o Bruno Henrique para o jogo. E a ideia de ter o Bruno é justamente a ideia de ter um cara mais físico, podendo ser uma referência na área e estar mais exposto a essas bolas longas. Como eu falei, se a ideia do jogo tinha que ser um jogo físico, o time estava mal escalado, com o Cebolinha especialmente, porque o time precisava sair longos muitas vezes, e aí é melhor você ter o Bruno Henrique. E aí o time passou a ter duas referências muitas vezes na área, o Vinha encontrando melhor o espaço no jogo mais aberto e o time conseguindo ali ter jogadores na frente. Porém, o lado direito do campo, sem ter um lateral direito para ultrapassar e sem ninguém ocupar esse espaço ultrapassando, deixava o ponta direito muito previsível, sempre o cara de pé trocado, que nunca conseguia botar essa bola na área, porque, óbvio, era muito previsível e o cruzamento era sempre bloqueado. Já do caso do Atlético Goianiense, com um jogador a menos, recompôs a linha e colocou jogadores de força. Então colocou o Ione Gonzalez como um atacante, um segundo centroavante para jogar ao lado do Rodrigues e fazia muita bola longa. Subia muita gente para essa bola longa e obrigava Luiz Fernando e Ione Gonzalez a recompor. Então, em meio ao gramado horrível e ao jogo extremamente físico, o Jair Adventure, que foi expulso, conseguiu fazer um jogo certo, conseguiu acertar o jogo que deveria fazer, que é o quê? Bola longa, tentativa de ganhar no duelo direto na força, tentativa de usar o gramado a favor e só sobrevoar o gramado e colocar o Flamengo para ter que marcar com bastante gente atrás, eliminando praticamente a vantagem numérica. Ele foi muito feliz nessa estratégia. Em paralelo, o Flamengo tentava cadenciar o jogo e trocar passes. E, ao mesmo tempo, tinha jogadores ali capazes de fazer pesar a área na bola aérea. Raramente o Flamengo conseguia colocar essa bola na área. Eu vou falar um pouco sobre isso. Para mim, esse é o maior dos erros do Tite. Mas nessa jogada conseguiu colocar, o Arrascaeta escora para dentro e aí a bola não vai até o Pedro. Em seguida, o Léo Pereira acaba não conseguindo fazer um gol, mas fez uma ótima cabeçada na primeira trave, numa jogada de escanteio bastante treinada do Flamengo. E aí começou de novo, né, aquela ideia do time trocar passes. O jogo já estava perigoso, só que o time trocando passes por baixo nesse gramado cometeu muitos erros. Foi o segundo jogo de pior aproveitamento de passe do time no ano. E aí o Léo Pereira erra esse passe por dentro, né, tentando jogar de uma forma que não era indicada para esse gramado. A bola é roubada, o Atlético ataca, o Flamengo consegue recuperar a bola,
e aí o Arrasca vai tentar o mesmo passe que o Léo Pereira tinha acabado de errar, e aí esse passe é errado, o time do Atlético Goianiense recupera a bola, e quando ele recupera, ele está com tanta gente lá na frente, porque ele está utilizando, né, essa estratégia de marcar, de fazer o duelo individual, de jogar com encaixe individual por setor e rouba a bola no ataque, porque o Flamengo erra 2 vezes os passes, e aí coloca mano a mano na última linha do Flamengo. Esse mano a mano faz com que o Atlético Goianiense consiga fazer o gol num cruzamento nas costas do Ayrton Lucas, que talvez, se fosse do outro lado, o cruzamento pelo outro lado, ele canhoto, mais orientado de uma outra maneira a defender esse cruzamento, talvez não tivesse sofrido gol, mas é difícil colocar na conta dele, não colocaria na conta dele, tendo o Léo Pereira e o Arrascaeta escolhido o jogo errado. Você está jogando num lugar hostil, num gramado péssimo, você está cansado, mas você está com um jogador a mais e você consegue sofrer um gol. Um time que pouco sofre gols conseguiu ser ameaçado. Aqui, de novo, um exemplo. Ó. Jair Ventura continuava dobrando a aposta, colocando muita gente e bola longa para disputar essa bola no espaço, tentar ganhar na força e manter a bola no ataque, construindo chance de gol. Essa estratégia foi bastante inteligente do Jair Ventura e o Tite não soube ali contrapor. Até que, né, o Léo Pereira foi juvenil e o juiz também tentou dar uma compensada. Esse tipo de pênalti não se marca, o jogador vinha atrapalhando a saída longa, ou seja, ele que deveria ter tomado um amarelo, tiro livre indireto, e aí ele beneficia o infrator, dando vermelho por causa de um escorão também juvenil do Léo Pereira, só que o Rossi vai muito bem na abordagem da cobrança, e também o cobrador cobra na trave, né? O único canhoto que sabe bater pênalti é o Gabigol, né? Entra em campo Gerson, entra em campo Carlinhos, entra em campo Vitor Hugo em algum momento, e o time passa a ter a ideia de jogo de ir pro abafa, tentar fazer gol na bola aérea. Eu acho a ideia ok. Para esse jogo, eu acho que era esse o jogo que tinha que acontecer. Mas por que raios o Arrascaeta ficava dentro da área esperando o cruzamento? Eu não sei te responder. Talvez o Tite saiba, talvez o próprio Arrascaeta saiba, mas era inacreditável a estratégia de colocar o Arrascaeta dentro da área para receber cruzamento. Eventualmente acontecia a coisa certa, dos 3 caras certos, Carlinhos, Bruno Henrique e Pedro, estarem ali. E o Flamengo tinha mesmo que atacar pelo lado direito, porque nesse contexto o Bruno Henrique estaria na última trave ali e teria 3 caras grandes, 2 caras bons de cabeça para poder ganhar esse duelo e fazer gol. Então, no mano a mano ali. Só que, como o ponta direita é canhoto e não tinha ultrapassagem pelas costas dele, o marcador ficava muito certo de que o cara ia cortar para dentro para cruzar. E aí bloqueava todas as jogadas, né? Era absolutamente previsível. Só que uma das vantagens de você ter 3 arranha-céu ali na área é que você pesa a última linha e abre a frente da área. A frente da área fica muito vazia. E muito por conta disso, o Ayrton Lucas, de direita, conseguiu acertar um lindo chute na trave. Foi uma jogada individual, mas que foi facilitada por esse conceito que deveria ter sido melhor adotado. Tá? Na sequência, de novo, o Arrascaeta dentro da área, esperando cruzamento e não cruzando a bola, né, com os 3 arranha-céus na área. O jogo continuou desse jeito, inacreditavelmente o Arrascaeta continuando dentro da área, o time jogando pelo lado direito, mas os canhotos por ali sempre cortando para dentro para cruzar, sem nem ter o pé direito para subir no ônibus, mas sem ter ultrapassagem, seja por fora, seja por dentro, para dividir a referência do marcador e colocar ele em dúvida. E o Flamengo continuou ali sofrendo e não conseguindo ajudar, cruzando bolas para De Arrascaeta, que quando conseguiu cabecear, fez isso aí. Óbvio que não é a dele, óbvio que ele tinha que ir para a base da jogada, e bastou 5 minutos com a Arrascaeta na base da jogada, depois do Tite ter percebido e tê-lo orientado a isso, que o Flamengo criou ali 2 cruzamentos. Foram 2 cruzamentos para sair o pênalti da vitória. Primeiro cruzamento bloqueado, a bola volta para o Arrascaeta, estão lá os jogadores certos na área, a defesa está no mano a mano, a bola vai no Bruno Henrique, o Bruno Henrique toma a cotovelada, isso é pênalti, não tem jeito, especialmente em tempos de VAR, e Pedro Guilherme vai lá cruelmente converter e fazer a reverência. Vitória para o Flamengo.
Ponto. Isso é o principal a ser dito, especialmente nas péssimas condições de trabalho que esse time precisou encarar para vencer. Quando um time ruim vence na sorte sistemáticos jogos, isso é de muita preocupação. Mas quando um time bom, comprovadamente bom, com uma ótima sequência no ano como é o Flamengo, vence um jogo após uma atuação catastrófica e pífia de seus jogadores e de seu técnico numa condição de trabalho absurda, eu acho que é para comemorar em dobro. Porque o Flamengo deixou de perder pontos que eram certos de perder numa atuação péssima. Agora vai poder refletir, trabalhar e melhorar. O time voltar a se organizar, o Tite voltar a cobrar a turma da defesa e o time todo a defender melhor. O time piorou defensivamente, muito por conta da postura dos atletas. Vai ter que repensar a parte física em alguns jogos. Esse era um jogo claramente que tinha que ser de duelo físico mais forte. Mas vai ter que fazer tudo isso com os 3 pontos na bagagem, na tabela de classificação, os 100% de aproveitamento. E tem que ser assim. Brasileirão é assim, vai ter jogos que você vai ter que ganhar sem jogar mal, e o Flamengo já gastou uma parte da sua cota na primeira rodada. Esse Flamengo vai fazer 90 pontos e está 3/90. É jogo para comemorar em dobro e para, sim, colocar as barbas de molho e cobrar o treinador pelos erros, cobrar os jogadores pelos erros e cobrar especialmente a CBF e quem importa de ter uma condição de trabalho minimamente melhor para vender uma de um produto para fora do país ou para onde for. Os times se organizaram numa liga, será que falaram de gramado? Será que falaram de arbitragem? Até agora a gente só ouve que falaram de dinheiro, né? Então é isso, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e eu fui.